Quero que você abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, no verso 4, por gentileza. E que ao fazer a leitura do texto base dessa mensagem, dessa reflexão, você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai estar lendo algumas partes dos 3 capítulos de Abacuque hoje, tá bom? Mas o texto base está em Abacuque, capítulo 2, no verso 4. Eu convido você a abrir sua Bíblia e me acompanhar enquanto eu estiver fazendo a leitura. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional. Assim nos diz a palavra do nosso Deus, Abacuque, capítulo 2, verso 4. Veja, o ímpio está envaidecido, e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Graças a Deus pela leitura da sua palavra, né? E pedimos ao Espírito Santo que nos dê entendimento dela. O justo viverá pela fé é o tema da nossa mensagem de hoje. O texto base de Abacuque contém uma pequena resposta que Deus deu às orações de Abacuque. Tá tudo certo, né? Se a gente tem criança na igreja, é porque a igreja tem futuro, né? Se a igreja não tiver criança, significa que ela está morrendo, né? E Jesus disse que é deles o reino de Deus. Eu fico imaginando que os discípulos estavam lá querendo, criança, fica calada, não vai não. E o Senhor disse, não, nada disso, é totalmente diferente. O versículo 4 é uma resposta de Deus à inquietação de Abacuque. E esse profeta é diferente de todos os outros profetas. Porque os profetas, regra geral, eles trazem uma mensagem de Deus para o povo. E essa mensagem que foi trazida para um povo há 3.000 anos atrás, aproximadamente, de alguma forma ela se aplica hoje. Então, quando a gente lê um texto profético da Bíblia, a gente sabe que esse texto não foi escrito para nós, mas que ele tem princípios, ele tem verdades que são atemporais e que nos alcançam e que, portanto, são capazes de direcionar o modo como nós vivemos ainda hoje. Mas o profeta Abacuque, diferentemente dos outros profetas, ele não traz nenhuma mensagem particular para Israel, nem para Judá, povo de Deus daquela época, né? Ele não traz, né? Não traz nenhum oráculo de Deus, como a gente viu em Miqueias, Amós e tantos outros profetas. Nós temos acompanhado a nossa leitura bíblica anual, já estamos chegando no final dos profetas, já chegaremos em Malaquias, que é o último dos profetas do Antigo Testamento. Mas o texto de de Abacuque, ele é uma reflexão do profeta a respeito da forma como ele enxergava a sua realidade, a realidade do seu povo, e a sua inquietação de ver o mal presente na sua sociedade, na sua comunidade, o mal presente no país, na sua nação, e perceber que apesar de existir um Deus que é bom, um Deus que desde os tempos imemoriais Israel aprendeu que é um Deus que age, que intervém, como ele fez na libertação do cativeiro do Egito. E Abacuque, quando vê o mal reinando em Judá, quando ele vê a forma como os líderes espirituais do seu povo lideravam o seu povo, a injustiça, a desonestidade, aquela espiritualidade superficial, hipócrita, quando ele vê tudo aquilo ali, ele pergunta a Deus: onde está Deus que nada faz? No capítulo 1, no verso 2, você pode conferir na sua Bíblia, ele começa a sua oração dizendo: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há lutas e o conflito se levanta. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos e assim a justiça é
pervertida. O problema de Abacuque, o primeiro problema de Abacuque, portanto, é: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. Essa atitude de Abacuque é inspiradora por várias razões. Principalmente porque nem sempre a gente compreende as coisas que Deus está fazendo, nem os modos como Deus atua. É muito difícil, na verdade, para nós, como seres humanos, que somos falhos, que somos pecadores. Aqueles que creem em Cristo são pecadores, redimidos, justificados pela fé em Cristo, mas eventualmente a gente erra. Não há como negar que nós erramos, que nós falhamos. E sendo criaturas de Deus, é muito difícil para nós discernirmos o Criador, a sua essência, o seu caráter e principalmente a forma como Deus age e eventualmente por que ele não age. E é justamente isso que inquieta o coração de Abacuque. Tenho certeza que cada um de nós tem as nossas próprias inquietações diante da nossa realidade também, da realidade que nos circunda. E por que eu disse que esse texto é inspirador? Porque Abacuque nos ensina a orar. Ainda que a oração dele a Deus tenha sido um pouco, eu diria, ousada, porque Abacuque ele tem o propósito de colocar Deus na cadeira dos réus. Ele coloca Deus contra a parede. Ele ora a Deus, mas quase que acusando a Deus. Mas eu queria que você prestasse atenção no fato de que Abacuque ora. Ele tem um problema e ele ora. A palavra de Deus no Antigo, no Novo Testamento, ela vai nos ensinar que a oração é fundamental na vida de um crente. Tanto para passar pelos momentos difíceis, como pedir direcionamentos, como também para a gente ter nossos olhos abertos para aquilo que a gente não consegue compreender. E era exatamente o caso de Abacuque. Ele via a maldade reinando no seu país. Ele sabia que existia um Deus santo, um Deus que direciona todos os acontecimentos para os seus propósitos, e ele não conseguia entender como é que aquela maldade, como é que aquele estado de coisas se encaixava na vontade de um Deus santo, bom, justo, perfeito, quando tanta imperfeição, tanta maldade existia na realidade circundante da vida de Abacuque. Deus, ele nos ensina a orar, e nós, quando oramos, não estamos falando palavras ao vento. Amém? Quando nós oramos, é uma via de mão dupla. Existe aquilo que flui do meu coração para a mente de Deus, mas existe também aquilo que vem de Deus para nós. Por isso que, quando a gente ora, é muito importante parar para ouvir a resposta de Deus. Tem muita gente que, quando está ansioso, simplesmente fala, mas não ouve. Às vezes Deus está respondendo e Deus fala pelo seu Espírito Santo de diferentes formas. Deus fala num culto como esse, quando ele traz uma palavra que era exatamente aquela que você precisava ouvir, ainda que o pregador ele não tivesse nem a intenção de lhe alcançar especificamente para solucionar aquele problema, mas o Espírito Santo usa a sua vida para que, nesse momento, você receba o recado que Deus tinha para você. Deus fala com você quando você está lendo a palavra dele. Deus fala através da sua palavra. Às vezes tem um texto ali que não é necessariamente a sua realidade, mas ele traz algum recado de Deus que você entende que Deus está falando através daquele texto, que algo vai acontecer na sua vida. Deus responde às suas orações no seu coração, na sua mente. Deus nos traz, muitas vezes, a tranquilidade, a serenidade, respondendo, dizendo: meu filho, minha filha, eu estou no controle. Deus fala através de visões, de sonhos. Meus irmãos, Deus, ele fala, e ele falou com Abacuque. E preste bem atenção, porque a oração é uma via de mão dupla. A gente precisa saber ouvir a Deus. E esse saber ouvir é a principal virtude de Abacuque. Porque tudo começa com uma pergunta de alguém que estava indignado, de alguém que não entendia, de alguém que não compreendia o que estava acontecendo, nem o modo como Deus estava agindo. Mas o capítulo 3 de Abacuque vai encerrar com uma declaração de fé
de uma confiança inabalável, que nem parece que é a mesma pessoa que começou a questionar Deus no capítulo 1. Quer dizer, as respostas de Deus vão transformar a mentalidade de Abacuque, assim elas também podem transformar a nossa própria mentalidade. A resposta de Deus, a gente acompanha, você pode ver na sua própria Bíblia aí, no capítulo 1, no verso 5 a 6. Aquela primeira pergunta, por que é que Deus não fazia nada diante do mal que reinava naquela nação? A resposta de Deus, no verso 5 e 6, diz o seguinte, do capítulo 1. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês não creriam se fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha com toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Essa resposta de Deus, eu fico imaginando, meus irmãos, que Abacuque deve ter se arrependido no primeiro momento de ter orado. Porque ele tinha um problema, e aí Deus vem com uma solução que não faz sentido. O problema era a baixa espiritualidade de Judá, a injustiça que existia no reino de Judá, que era o remanescente do povo de Deus naquela época, as queixas que ele tinha contra aquilo que ele via na sua nação. Aí Deus diz, eu estou punindo o meu povo, eu estou exercendo disciplina contra o meu povo, através de um povo que é pior do que eles, os babilônios, que estão vindo para se apoderar de tudo. A destruição vai ser tão grande que se alguém contasse para vocês, vocês não iam acreditar. Aí então anote aquilo que eu estou dizendo, porque da forma como eu estou dizendo, vai acontecer. Então, essa resposta de Deus deixou Abacuque ainda mais aflito, porque aí a coisa ficou pior, né? Então ele estava reclamando da injustiça do seu povo, e Deus usa um povo mais injusto aos olhos de Abacuque do que o próprio Judá para disciplinar o seu povo. Então, como é que isso faz sentido? A pergunta inicial de Abacuque para Deus foi: onde o Senhor está, Deus, que não faz nada contra o que está acontecendo de mal? Depois da resposta de Abacuque, fica uma segunda questão, né? A segunda questão é como é que isso vai fazer sentido? Um ímpio, um povo pior do que Judá, ser usado como instrumento da justiça de Deus. A situação é mais ou menos o seguinte, é como se o remédio fosse pior do que a doença. É como se o médico tivesse prescrito um remédio que traz mais, né, efeitos colaterais e mais prejuízo do que benefícios. É algo que aos olhos do profeta não faz sentido. É um segundo problema para ele. O que é que Abacuque faz? A exemplo do que ele fez no primeiro momento? Ele ora. Ele continua a conversar com Deus. Isso também nos inspira, porque às vezes a nossa fé é tão pequena que a gente para de orar antes de alcançar as respostas que a gente deseja. Abacuque não. Ele insiste. Ele não compreende. Aquilo não faz sentido. Como eu tenho certeza que ainda hoje, se eu for perguntar a cada um de vocês, existem certas coisas que a gente vivencia ou que a gente observa e que não fazem sentido. E que muitas vezes a gente questiona a Deus. É importante fazer isso e é importante persistir. É importante continuar orando até que Deus nos responda de uma forma que tranquilize o nosso coração, que nos dê segurança. A resposta de Deus não vai ser exatamente, queridos, aquilo que eu gostaria de ouvir. Tá certo? Então, as respostas de Deus às nossas orações nem sempre são sim para aquilo que a gente pede. Às vezes Deus vai dizer não. E quando ele diz não, é o melhor para nós. Amém? Não é bom receber o não. Concordam comigo?
Mas quando é a vontade de Deus, a palavra diz em Romanos 12 que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu preciso crer nisso. Então, quando Deus disser não para você, agradeça a Deus. A palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 18. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus quando Deus disser espere, porque às vezes a resposta de Deus vai ser ainda não. Às vezes Deus vai dizer sim, seja qual for a resposta. Aquilo que procede de Deus é sempre o melhor para nós. E o que a gente tem a fazer e aprender com Abacuque é buscar Deus e insistir, principalmente quando a gente não compreende certas coisas, e até que a gente possa compreender. Deus continua respondendo às orações do profeta. Esse livro é muito peculiar, diferente de todos os outros, porque basicamente o livro é uma expressão das conversas que Abacuque teve com Deus e das conclusões a que ele chegou depois. E são conclusões muito profundas. Por exemplo, o justo viverá pela fé. Capítulo 2, do verso 2 a 3, a segunda resposta de Deus foi: então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. E a resposta de Deus começa no versículo 4, que foi aquele que a gente leu, quando ele fala do ímpio. O ímpio, ele não prosperará. O que é o ímpio à luz da Bíblia, gente? No Antigo Testamento você vai ver muita expressão ímpio se referindo às pessoas que não faziam parte do povo de Deus, as pessoas que não tinham a fé em Deus. Às vezes era um estrangeiro, mas que aceitava o Senhor como Senhor, e aí ele era considerado um prosélito, ele entrava no povo de Deus, mesmo não tendo nascido judeu. Mas ele fazia parte do povo de Deus. E quem não conhecia o Senhor, as nações idólatras, os pagãos, né, como se chamou no Novo Testamento, eram chamados de ímpios. O ímpio, a Bíblia vai falar sobre o ímpio em vários versículos. Eu me lembro do Salmo 1, que faz um contraste entre aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite, e tudo aquilo que ele faz, ele prospera, e faz um contraste com o ímpio. E o ímpio, ele não permanece, os seus desígnios não prosperam. Ele é como a moinha que é levada ao vento, é como a palha que é levada ao vento, porque aquilo que o ímpio faz, quem é o ímpio? É aquele que não conhece a Deus, é aquele que não teme a Deus, é aquele que vive indiferente a Deus, aquele que ridiculariza Deus, que não crê na palavra de Deus, é aquele que não conhece, na visão do Novo Testamento, a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Ele vai vivendo de acordo com a sua mentalidade carnal. Ele vai tomando decisões de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu ponto de vista. Eu acho para cá, eu acho para lá, e assim ele vai se atolando em decisões erradas, mal tomadas, que vão levando a um caminho de destruição. O texto nos fala, de Abacuque, que o ímpio, ele é arrogante, ele é soberbo. O texto de Provérbios diz que a soberba é a véspera da queda. O degrau anterior à queda do arrogante é a sua soberba, é a arrogância, é a gente achar, a gente tem um conceito exagerado de nós mesmos, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente tem experiência, de querer bater no peito e dizer que a gente vai resolver toda e qualquer situação. Assim é o ímpio. Ele é arrogante. Os seus desejos são maus. Aquele que não teme a Deus, ele não deseja coisas boas. Ele olha para o seu semelhante e ele quer o posto do seu semelhante, o lugar do seu semelhante, e ele quer chegar naquele lugar passando por cima, usando o seu semelhante como degrau de escada. Ele não faz cerimônia de fazer o mal, podendo fazer o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto está pecando.
A Bíblia diz que o fruto do Espírito é bondade, é benignidade, é tanto querer o bem quanto fazer o bem. O ímpio não, ele não está nem aí para isso. Os seus pés caminham para a morte. Como está escrito em Romanos 3,23, que o salário do pecado é a morte, o ímpio vive em pecado e, portanto, todos os seus caminhos levam à morte, à destruição, à dor, ao sofrimento. Ele está se precipitando diante de tudo isso, mas ele nem sabe que ele está indo nesse caminho. Como o apóstolo Paulo, que estava indo para Damasco, perseguia a igreja de Cristo, um homem religioso, um fariseu, um homem letrado, discípulo de Gamaliel, estava com carta autorizado pelos líderes da sua religião para ir até Damasco, na Síria, e perseguir a igreja de Cristo. Ou seja, estava indo num caminho de morte. Foi aos pés de Paulo que foram depositadas as capas daqueles que apedrejaram Estevão, primeiro mártir da igreja depois de Jesus Cristo. E Paulo participou passivamente daquele espetáculo de horror. Por quê? Por conta da sua impiedade, da sua falta de conhecimento de Deus. Assim são os caminhos daqueles que não temem a Deus, daqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, daqueles que não têm consideração pela Bíblia. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não se torna a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é toda ela a palavra de Deus. E toda a Escritura inspirada por Deus é proveitosa para repreender, para ajustar a vida do ser humano, para que ele possa ser aperfeiçoado e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conforme Paulo escreveu a Timóteo, a palavra de Deus faz toda a diferença, ela muda a nossa mentalidade. A palavra de Deus nos conecta com Deus. A palavra de Deus nos repreende. Ela é como um espelho. A gente olha para a palavra, a gente vê o que está errado, a gente pede perdão e Deus nos perdoa. E a gente às vezes tem dúvidas, a gente não compreende certas coisas. A gente coloca diante de Deus, Deus nos responde. E muitas vezes a gente vê uma porta fechada, a gente ora e Deus mostra uma janela aberta, que a gente não conseguiria enxergar se a gente não tivesse orado antes. Esse é o nosso Deus. Por que é que Deus quer que a gente ore? Porque não há nada melhor para quem teme ao Senhor do que se comunicar com Ele, estabelecer uma relação de amor, de pai e filho, que infelizmente nem todos têm. Mas Deus oferece isso para todos, amém? O desejo dele é que ninguém se perca. Jesus Cristo veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O caminho do ímpio é a morte. O caminho que Deus oferece para as pessoas é vida. E sempre foi assim, desde o princípio. O livro de Gênesis nos conta que lá no Éden havia no centro do jardim duas árvores, representando dois caminhos diferentes, opostos, que estão diante de todo ser humano. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas escolhas, dois caminhos. Continuar caminhando pela sua própria mentalidade, continuar resolvendo os seus problemas ao seu modo, de acordo com a sua experiência, de acordo com aquilo que você acha, ou se humilhar diante da potente mão de Deus e experimentar a exaltação que vem dele, que tem prazer em exaltar os humildes. Os humildes de espírito. Isaías escreveu lá no capítulo 66 de Isaías, está escrito que os céus são o trono de Deus, a terra é o estrado dos seus pés. E o povo queria construir uma casa para Deus, e Deus diz assim: que casa vocês me edificariam que pudesse ser o meu lar? Mas a esse eu estimo o humilde, contrito de coração, que treme diante das minhas palavras. Esse é o caso de Abacuque. Abacuque, ele questiona Deus. Primeiro porque ele não entende, porque Deus não está fazendo nada. Depois ele questiona Deus porque ele não entende a solução que Deus encontrou.
para o problema do mal. Mas ele está disposto a ouvir com humildade a resposta que vem do Senhor, e assim ele faz. O ímpio não faz isso. Além disso, aquilo que o ímpio considera como riqueza é pura ilusão. Os verdadeiros valores da vida não se encontram, por exemplo, nas riquezas materiais. E muita gente que está perdendo a sua vida, o tempo que a gente tem, que é tão curto. A gente vive como se fosse viver muitos anos, mas se você for analisar direitinho, a expectativa de vida do brasileiro está na casa dos 70 até 80 anos ali. Isso não é muito tempo, isso passa muito rápido. Essa semana eu completei 51 e fiquei pensando, já passei da metade da montanha faz tempo. E era um dia desse, né? Há pouco tempo que eu era uma criança. Então o tempo passa muito rápido. A gente precisa remir o tempo, a gente precisa aproveitar o tempo, a gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de conhecê-lo, de conhecer a sua mente. O apóstolo Paulo, em dado momento, ele diz, nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter a sua mente transformada, é metanoia. É ter a sua mentalidade transformada pela palavra de Deus. É aprender a enxergar através do Espírito, os olhos do Espírito. É aprender a agir através do Espírito. Porque quando a gente age na carne, a gente não sabe o mal que a gente está causando a outra pessoa e a gente mesmo. O que Deus quer é algo completamente diferente disso. O que Deus quer é um legado de bênção. Ele quer que nós sejamos abençoados e que nós sejamos abençoadores. O que Deus quer é algo completamente diferente. E quando Deus fala para Abacuque o que ele vai fazer com aquele povo, ele responde e diz, a partir do verso 17, ele diz, a violência que você cometeu contra o Líbano, ele está falando dos babilônios, vai alcançar você. Aquilo que a gente chama da lei do retorno, né? O mal que você fez, Babilônio, vai alcançar você. Os babilônios nem tinham ainda invadido Judá e ele já estava dizendo, vou também punir vocês. Você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, ó, Abacuque, fica tranquilo, eu vou usar esse povo para educar o meu povo. Mas esse povo, que é um povo maldoso, no momento certo, eu também vou tratar dele. O que é que Deus está dizendo a Abacuque, também que ele fala para nós? O Senhor está dizendo, meus irmãos, que ele tem todas as coisas debaixo do seu controle. Amém? O Senhor tem todas as coisas debaixo do seu controle. O nome disso, na teologia, é providência. Não há nada no mundo que Deus não esteja vendo e que ele não vá tratar no tempo certo. O que ele está dizendo é que ele está agindo, ainda que de um modo que Abacuque ainda não entenderia. Mas Deus dá a visão para ele. Deus diz uma coisa interessante que fica como uma dica prática para a gente também. Que muitas vezes a gente ora e Deus responde e a gente não escreve aquilo que Deus falou. E a gente se esquece, nossa mentalidade é assim, a gente se esquece. E quando a gente registra, depois quando aquilo acontece, para nós é uma experiência com Deus, porque a gente percebe que ele há muito tempo ele falou que ia acontecer, ele deu direcionamento e isso faz com que a nossa fé cresça. Abacuque escreve aquilo que Deus falou e é por isso que nós temos esse livro de Abacuque. E nesse momento o que Deus está dizendo é que ele está agindo de um modo que o profeta ainda entenderia. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus está agindo. Amém? Pode ser que hoje você ainda não entenda o que Deus está fazendo. Mas no tempo certo, você entenderá. Amém? Portanto, tenha humildade
Tenha franqueza. Tenha diálogos francos com Deus nas suas orações. Abra seu coração diante de Deus. Se você tem algo para apresentar para Deus que você não entende, não compreende, que você precisa de uma resposta, abra seu coração. Escute aquilo que o Senhor está falando, porque esse Deus que nós cremos, Ele é o Deus vivo. E Ele fala. E Ele age. Mas Ele age não da forma como eu quero. Oração não é uma prerrogativa de um filho de Deus de fazer com que Deus faça aquilo que eu quero, não. Quem ora assim está orando errado. Quem ora assim não conhece nem o Pai Nosso, o famoso Pai Nosso, que a gente encontra em Mateus 6, quando Jesus, quando vai ensinar os discípulos a orar, uma das primeiras coisas que ele diz é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente tem que parar de orar pedindo a Deus para fazer aqui na terra a minha vontade. E a minha vontade é completamente diferente da dele. Se a dele é boa, a minha é má. Se a dele é perfeita, a minha é imperfeita. Se a dele é agradável, a minha é desagradável, porque ele mesmo falou a respeito disso. Que os caminhos dele são completamente diferentes dos nossos caminhos. A mentalidade de Deus é completamente diferente da nossa. Então a gente precisa ter franqueza nos nossos diálogos com Deus, mas humildade para aceitar aquilo que vem de Deus, inclusive as respostas que a gente não pode ainda compreender. Esse é o momento de a gente anotar, de a gente registrar, porque no tempo certo a gente vai compreender, e isso com certeza aconteceu na vida de Abacuque. As respostas que Deus dá para Abacuque, ainda que ele não entendesse completamente o que Deus está fazendo, foram suficientes para encher o seu coração. Olha como é importante, gente, o valor da oração e ouvir a Deus. Quando a gente ouve a Deus, algumas pessoas têm dúvidas sobre como isso é possível. A Bíblia nos fala que Deus fala e que é possível as pessoas ouvirem o falar de Deus. E tem algumas características que quando Deus fala, a gente precisa prestar bastante atenção. A primeira característica é quando Deus fala, quem ouve não tem dúvidas que Deus fala. Quem já ouviu a voz de Deus? Levanta a mão, só para eu saber. Quem já ouviu aqui Deus falar de alguma forma para você? Olha aí, amém, louvado seja Deus. Quando Deus fala, a gente não tem dúvidas que é Ele que está falando. Segunda coisa, quando Deus fala, a gente não tem dúvidas do que Ele está falando. Quando Deus fala, é inequívoco. A gente tem certeza. Portanto, se você ainda tem dúvida, é porque Deus ainda não está falando com você. Ou ainda você não foi capaz de ouvir aquilo que Ele está dizendo. Continue orando, insista, persevere. Porque quando Deus fala, a gente sabe aquilo que Ele está dizendo. E a terceira característica é, quando Deus fala, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer em resposta àquilo que Deus falou. Abacuque, ele tinha uma missão. E ele faz exatamente aquilo que Deus pediu para ele fazer. Ele anota, ele registra, ele escreve. Ele escreve porque outras pessoas, quando a Babilônia invadiu no reinado, não do reinado de Jeoaquim, que era o rei que governava Judá na época que Abacuque exerceu o seu ministério, mas no reinado de Ezequias, se eu não estou enganado, foram 3 reis para frente na história de Judá. E aí quando Nabucodonosor entra, as pessoas que leram o que Abacuque escreveu, tiveram o discernimento, se tiveram realmente atenção, de perceber aquilo que Deus disse a Abacuque está se cumprindo. Mas aqueles que passavam por aquele momento tão difícil, deveriam ler o texto todo para saber que Deus ainda castigaria os babilônios. Como Jeremias também falou, que os babilônios seriam instrumentos da justiça de Deus, mas depois de 70 anos, Judá voltaria para sua terra, e aquela terra arrasada seria novamente uma terra próspera. Aquela terra onde os terrenos perderam a valorização imobiliária, Jeremias disse: compre imóvel nessa terra, porque esses terrenos ainda vão valer peso de ouro. E vocês ainda vão lucrar bastante com o valor que essa terra vai ter, porque Deus é fiel e cumpre as suas promessas. E a revelação de Deus, ela vai perpassando toda a Escritura, através de vários textos, até mesmo os textos proféticos, para que a gente entenda
que Deus age, para que a gente perceba o modo como Deus age, para que a gente tenha discernimento da ação de Deus, qual é a finalidade dela, para levar as pessoas a conhecerem mais a Deus. E é por isso que o próprio Deus diz a Abacuque, no capítulo 2, no verso 14, ele repete inclusive algo que em Números já Moisés havia dito: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Vamos ler esse texto todos juntos, Igreja da Praia? A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Deus está dizendo o seguinte: eu estou agindo. Vocês vão reconhecer a minha vontade impressa nos acontecimentos. Vocês vão perceber que eu sou fiel, que eu cumpro as minhas promessas. E aquilo que eu prometi acontecerá. E vocês terão experiências com Deus. Amém? Muita gente quer ter experiência com Deus. Qual é a chave para se ter experiências com Deus? É se quebrantar diante daquilo que Deus fala. É obedecer a Deus. Quando Deus fala, às vezes a gente é impactado, a gente entra em crise, a gente sente medo, a gente sente dúvida, a gente não entende. Mas quando a gente dá o passo de fé, aquele passo que foi o primeiro passo de Pedro, caminhando sobre as águas, e que ele deveria ter dado todos os passos até Cristo da mesma forma, infelizmente ele não fez, terminou afundando. Quando a gente vai caminhando pela fé, o justo viverá pela fé, a gente vai tendo experiências com Deus. E o nosso testemunho impacta a vida de outras pessoas, e assim outras pessoas, através das nossas vidas, vão tendo experiências com Deus. E o conhecimento de Deus, ele vai se espalhando, gente. E cada vez mais, nesse mundo em que nós vivemos, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa família, qualquer esfera de nossos relacionamentos, quando o Espírito de Deus começa a promover uma mudança, as coisas começam, de fato, a serem transformadas da água para o vinho, como foi nas bodas de Caná. A vergonha se torna honra. O medo se transforma na segurança. A dúvida se transforma em certeza e fé. E o conhecimento de Deus, ele vai se expandindo. E as pessoas vão tendo experiências com Deus, elas vão percebendo que Deus fala, elas vão se interessando mais por aquilo que Deus fala. Ela vai começar a perceber que a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem um propósito. A Bíblia tem ensinamentos que podem me ajudar a ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você pode imaginar que a perfeição é um alvo inatingível, mas em algum momento da nossa história, aqueles que creem em Jesus serão perfeitos, ainda que seja na glória. E nós estamos num caminho de perfeição. Nós estamos num caminho de perfeição, renunciando à nossa impiedade, renunciando àquilo que nos afasta de Deus, substituindo as nossas dúvidas, as nossas inquietações, pela serenidade que tem aqueles que são capazes de discernir a voz de Deus. Isso não é brincadeira não, gente. A voz de Deus, Ele quer que seja ouvida. Ele quer transformar vidas através da sua palavra. Feliz é aquele que é capaz de discernir a voz de Deus. É dessa forma que a terra vai sendo cheia do conhecimento de Deus. No versículo 20 ele diz: o Senhor está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, significa Deus está na sua posição. Ele não está somente no templo que existia em Jerusalém, ele é onipresente, mas ele está na sua posição onde ele deve estar. Diante de todas as circunstâncias que vocês estão atravessando, e ele é soberano. A terra deve ficar em silêncio diante da soberania dele. Salmo 46.
Versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado nos céus e sou exaltado na terra. O Senhor é Deus. Ele é soberano. Ele tem todo o direito de intervir no mundo em que nós vivemos. Especialmente se você é um discípulo de Jesus, ele tem todo o direito de interferir na sua vida, porque foi você mesmo que abriu mão da sua soberania pessoal para que Jesus pudesse reinar, governar sobre sua vida. Aquilo que a gente viu hoje no batismo, né? Nem o Wellington, nem Erval, nenhum dos dois foi induzido ou forçado, persuadido com sabedoria humana a participar do batismo. Foi uma coisa que veio deles e eles tiveram todas as oportunidades de dizer não. Mas uma vez que alguém diz sim para o Senhor, ele passa a ser Senhor da sua vida, ele tem todo o direito de intervir na sua vida. Portanto, Abacuque faz a mesma coisa que Jó fez. Percebam que Jó foi um homem também que não entendeu as circunstâncias pelas quais ele passava, que também apresentou suas queixas a Deus, mas chega um momento em que ele ouve a Deus. E as respostas que Deus dá a Jó, uma delas também fala da água do mar, como falou para Abacuque. A gente está aqui na Igreja da Praia, de onde nós estamos, você que está acompanhando pelo Insta, talvez você não tenha essa oportunidade, mas de vez em quando a gente escuta aqui as ondas. Uma das coisas que Deus perguntou para Jó é se ele sabia com que poder Deus havia limitado a influência das ondas para que elas não invadam toda a terra. Onde é que Jó estava quando Deus criou as estrelas, quando colocou os luminares nos céus? Se Jó era capaz de discernir como é que se forma na barriga da mãe o corpo de uma criança? E quando Jó percebe a sua própria ignorância, ele se cala. O mesmo conselho que Abacuque diz, que a gente deve, em dado momento, silenciar, para que a soberania de Deus ela tenha a sua aplicabilidade completa. O Senhor está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. É a partir daí que Abacuque vai, no capítulo 3, dar a sua resposta a Deus. A oração de Abacuque é um salmo, na verdade, que ele compõe. Me lembra muito Jó 42, quando Jó diz que havia falado demais e que não falaria mais, agora ele iria ouvir, e que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os olhos dele contemplavam a Deus. A oração de Abacuque começa no capítulo 3 dizendo: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo na nossa época as mesmas obras de antes, faz com que sejam conhecidas no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí ele vai descrevendo, né, todas as circunstâncias adversas, mas falando da confiança dele em Deus. Ele vai professando a sua confiança na soberania de Deus. E no versículo 19 de Abacuque 3, ele diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo e faz-me andar nos meus lugares altos. E ele diz isso logo depois do versículo 17, quando ele disse: mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que a safra das azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não hajam ovelhas no curral, nem boi nos estábulos. No versículo 18 ele diz: ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Nada melhor do que quando a gente chega em determinados momentos da vida em que a gente só tem a nossa confiança a Deus a declarar, de a gente declarar essa confiança, de a gente dizer que a gente aceita a vontade de Deus, que a gente reconhece a soberania de Deus e que nós nos submetemos a essa soberania. É disso que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte, para finalizar: pode ser que tudo vá mal, não é o que eu queria. Pode ser que todas as colheitas deem errado, que haja fome na terra, que as coisas,
as principais riquezas da terra sejam escassas e que a gente não tenha mais acesso a elas e que a gente viva em completa miséria, mesmo que isso aconteça, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no meu Deus. Salmo 37, no verso 4 diz: agrada-te de Deus, e Ele atenderá o desejo do teu coração. Aceite a vontade de Deus. Aceite a direção de Deus. Quando você não compreender o que Deus está fazendo, converse com Deus. Ouça a Deus e, ouvindo a Deus, confie em Deus. Capítulo 3 de Abacuque é a sua declaração de confiança em Deus. Ele declara que confia no seu Deus e que aquilo que Deus está fazendo é digno de toda confiança. Peço a vocês para me acompanharem na leitura do verso 17 e 18, para a gente fixar, a gente não ir embora sem fixar essa mensagem. Vamos ler todos juntos? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse tipo de confiança é o tipo de confiança que Deus quer de todo justo. Não há um justo, nenhum sequer. Mas os pecadores são justificados pela fé em Jesus. Nós nos tornamos justos pela fé em Cristo. Ele nos dá a visão de Deus para que nós possamos viver pela fé. O Novo Testamento vai citar Abacuque. Vai citar Abacuque em determinados momentos, para que a gente possa entender melhor o que Abacuque quis dizer com o justo viverá pela fé. Eu trago aqui, a título de conclusão, primeiramente o texto de Romanos 1,17, onde Paulo diz: a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O evangelho são as boas novas de Deus, de que ele está transformando tudo que existe para a glória dele. Ele está agindo para que as pessoas tenham experiências com ele. Ele quer transformar criaturas em filhos. Dizem que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós não somos nem filhos naturais de Deus, nós somos filhos adotivos. Porque Deus só gerou na eternidade um filho, Jesus Cristo, o justo, que morreu por nós, pagando na cruz o preço dos nossos pecados. É isso que nos torna justos. É a fé nele, porque ele pagou na cruz o preço dos pecados daqueles que creriam nele. Essa é a justiça que provém do evangelho, que talvez você tenha chegado aqui hoje sem nunca ter entregue sua vida a Jesus Cristo. E o evangelho é simples. Jesus morreu por você, pagando o preço dos seus pecados para que você tivesse vida com Deus e vida eterna. E a sua vida, portanto, seja uma vida mediante a justiça de Deus. Gálatas 3,11, Paulo diz sobre esse mesmo texto, o justo viverá pela fé. Ele diz que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O que Paulo diz em Gálatas é que a justificação ela não vem da obediência a regras legais. Aquelas regras da lei mosaica, aquilo ali, aquilo aponta para a santidade de Deus e para a pecaminosidade humana. Mas é só o contraste entre o pecado e o santo. Só esse contraste ele já nos dá a dimensão da diferença que existe, da distância que existe entre o pecador e Deus. O evangelho vem para nos aproximar de Deus pela fé. E é a fé que nos torna justos. E para finalizar, Hebreus 10, 38 diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que significa que o justo persevera na fé,
mesmo em tempos de tribulação. Amém? Que você possa ser uma pessoa de fé. Isso se conquista com relacionamento. Relacionamento com Deus. É transformando o temor a Deus em experiências concretas de vida. É o fruto do Espírito agindo na minha vida, me dando direcionamento para que eu possa viver pela fé em Deus, para que eu possa buscar em Deus a compreensão que eu não tenho, para que eu aprenda a ouvir a Deus e para que eu aprenda a confiar em Deus, porque é confiando em Deus que eu consigo perseverar nos momentos de dificuldade. Isso foi um acordo aqui que o cronômetro estava dizendo que estava chegando no final da mensagem. Mas eu não queria encerrar. Eu vi Stefânia pulando ali, fiquei com pena de você, Stefânia. Pensei que era, né, uma decisão que você estava tomando. Pessoal, eu quero encerrar orando pela igreja. E aqui eu quero, nesse momento de oração, dar a oportunidade de você fazer a sua reflexão, pessoal. Esse é um momento de aplicação. Pode ser que você esteja hoje aqui entre nós, nunca tenha entregue sua vida para Jesus. Você tem entendido hoje, portanto, que você é um ímpio, mas que Deus quer transformar você num justo. E você queira receber de Deus a justificação, perdão dos seus pecados. Você pode fazer a sua entrega de vida hoje. Como é que eu faço isso, pastor? Eu oro a Deus nesse momento dizendo: Senhor, a minha vida está sendo entregue a Jesus Cristo. A partir de agora, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Então, se você quiser fazer essa oração, faça essa oração. Você não precisa manifestar isso agora, mas se você quiser confessar publicamente e até mesmo ficar de pé na oração, fique. Mais importante é a sua decisão, para que você não saia daqui hoje sem a salvação que Deus quer que você receba. A palavra diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Pode ser também que você queira rever a forma como você tem se relacionado com Deus, talvez o nível de confiança que você tem em Deus, que olhando para esse texto de Abacuque, você reconheça que você não tem confiado nele assim, tanto quanto você deveria. E que hoje você está querendo colocar a sua confiança em Deus, que quer ter a sua confiança fortalecida, que você está tomando uma decisão de confiar mais nesse Deus, de ouvir mais a esse Deus e de se guiar mais pela sua palavra. Nesse momento de reflexão, você também tem a oportunidade de aplicar isso à sua vida. Também, se você desejar ficar de pé, no segundo momento, no final dessa oração, eu vou estar orando especificamente pela vida daqueles que se entregam a Deus, daqueles que voltam para Deus, ou daqueles que querem ter a sua confiança reforçada em Deus. Feche seus olhos, vamos orar todos juntos. Você não precisa fazer isso, mas se você quiser, durante a oração, você pode ficar de pé, conforme a decisão que você esteja tomando. Amém? Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela nos constrange. Ela nos mostra, Senhor, como às vezes nós estamos desnorteados, Pai, nesse mundo em que tantas coisas nós não compreendemos. Existem pessoas que não são capazes ainda de compreender, Senhor, o mistério da salvação, a forma como o Senhor demonstrou o Teu amor de uma forma, Senhor, que nós não podemos nem imaginar, nem compreender, entregando Seu Filho para morrer pelos nossos pecados, Senhor, sem que nenhum de nós aqui ainda existíssemos. E Ele fez isso também por nós. Obrigado por isso, Senhor. Recebe, Senhor, a vida daqueles que estão nesse momento, Deus, decidindo começar essa caminhada com Cristo, tendo Ele como Senhor das suas vidas. Recebe, Senhor, o pedido de perdão daqueles que não têm depositado em Ti toda a confiança, daqueles que não são capazes de Te escutar, ou mesmo, Senhor, de orar com franqueza,
colocando ansiedades, dúvidas, medos diante do Senhor e abrindo seus corações para ouvir aquilo que vem do Senhor, Deus. Quando nós não compreendemos, meu Deus, a Tua palavra, Deus, é porque, Senhor, somos pecadores, ainda precisamos aprender mais de Ti, mas damos graças porque o Senhor tem providenciado, Senhor, esse conhecimento que começa, Deus, com pequenas experiências de cada um de nós contigo e vai se espalhando até que a terra seja cheia do conhecimento do Senhor. Deus, nós queremos ser usados para que a terra seja cheia do teu conhecimento, Deus. Nós queremos te conhecer mais, queremos falar mais de ti, Senhor, e se existe aqui no nosso meio pessoas, Deus, que reconhecem, Deus, que têm fraquejado em fazer Jesus Cristo conhecido, hoje também é o momento, Senhor, de tomada de decisões. E que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o teu povo, nos dando, Senhor, conhecimento da tua palavra, nos dando perseverança para que nós possamos viver pela fé em toda e qualquer circunstância, Deus. Nós possamos aprender a te glorificar nas vitórias e nas derrotas, reconhecendo que o Senhor é Deus e exaltando o teu santo nome, alegrando-nos por saber que o Senhor tem nossas vidas debaixo do teu controle, Senhor. Muito obrigado por isso. Nós oramos em nome de Jesus.